Olá, o meu nome é Tiago Brito Pereira, sou tarólogo e terapeuta espiritual e estas são as contas do meu rosário. Hoje vamos falar sobre o cofre aberto. Há quem lhe chama morada aberta, há quem lhe chama o cofre aberto, tem vários nomes. Basicamente vamos falar sobre mediunidade. Muitas pessoas acreditam que ter capacidades mediúnicas é um castigo, é uma sentença, é um sofrimento para toda a vida, quando na realidade isso não podia ser mais falso. Ser uma pessoa mais sensitiva, mais espiritual, ter alguma sensitividade espiritual não é um castigo, não vai significar toda uma vida de dor e sofrimento físico, sofrimento material ou sofrimento espiritual. Neste episódio vamos explorar o que significa a mediunidade, as capacidades mediúnicas, como se manifestam e de que forma podemos vivê-las da melhor forma. Ora, então, o que é a mediunidade? Basicamente, é uma capacidade intuitiva que nos permite sentir as energias à nossa volta e até comunicar com planos energéticos que vão para muito para além do nosso plano físico. Portanto, é uma sensibilidade espiritual natural, portanto, é algo natural, é algo inato em todos nós. Não é um superpoder, atenção, não é uma ferramenta de espetáculo, de feira, nem de espetáculo de entretenimento num jantar com amigos. É uma capacidade natural inata, todos nós nascemos com ela, é inata e comum a todos nós. É um dom divino, basicamente. Esse dom divino pode ser desenvolvido mais numas pessoas do que nas outras, pode ser trabalhado ou não, mas sendo o cofre aberto ou a mediunidade um dom que vem de Deus, algo que nos é atribuído por uma lei espiritual, esse cofre aberto não se pode fechar. Existe uma ideia errada de pessoas que acham que nasceram com o cofre aberto e que depois alguém lhes fechou o cofre com uma chavinha, não sei o quê, deitou a chave fora e fez isto e fez aquilo. Honestamente, isso não funciona assim. Ninguém na Terra tem a capacidade de fechar ou retirar um dom que nos é atribuído por Deus. Pode ser mais protegido, menos protegido, mas na realidade esse dom está sempre lá. Ora, eu costumo dar o exemplo da mediunidade ou do cofre aberto, é como a voz. Toda a gente tem voz, toda a gente tem mediunidade. Toda a gente pode até ter algumas pessoas podem até ter uma excelente voz para cantar, mas nem toda a gente depois vai ser cantora. Ou seja, também na mediunidade, algumas pessoas podem ter excelentes capacidades mediúnicas, um elevado poder intuitivo, ser capazes de sentir as coisas, de prever as coisas, de sentir as energias, até conseguir manipular as energias, mas não têm necessariamente de trabalhar nesta área. Podem escolher nunca o fazer e isso está certo também. Deus não nos ia dar um dom para depois nos obrigar a trabalhar esse dom, senão a nossa vida não andava para a frente. Isso não fazia sentido nenhum. Portanto, tal como a voz, nem toda a gente que tem uma excelente voz tem de ser cantora. Por outro lado, também há pessoas que não têm uma voz nenhuma de jeito e acham que são excelentes cantoras. Também na mediunidade há quem acha que é muito melhor do que na realidade é. Ora, nesta atividade, o dom mediúnico, a atividade espiritual, só trabalha quem quer trabalhar essa atividade. Normalmente, a mediunidade, o cofre aberto, manifesta-se logo desde o nascimento. Ou seja, como eu disse, é uma sensitividade inata e quem tem essa sensitividade mais evoluída tem manifestações um bocadinho mais visíveis. Portanto, como é que eu lido com uma criança ou com um jovem que tenha o cofre aberto, que tenha uma sensitividade mediúnica superior ao normal? É simples. O conselho que eu dou aos pais que têm crianças ou jovens nesta situação é não sobrevalorizar. Ou seja, é errado, de repente, o meu filho, ter um dom e conseguir prever as coisas, antecipar as situações, sentir as energias. E é errado sobrevalorizar esse dom, porque a criança não tem maturidade para o entender e, por outro lado, as crianças também são espertas. Se perceberem que a família valoriza muito esse aspecto
A criança vai se servir dessa capacidade para manipular os adultos à sua volta que valorizam essa capacidade. As crianças não sabem, não têm maturidade, e se perceberem que os pais, os avós, dão muita importância a isso, a criança vai usar isso como desculpa para às vezes ter comportamentos menos adequados. Por outro lado, também é importante não desvalorizar este dom. Ou seja, se a criança sente qualquer coisa, a criança sente qualquer coisa, mesmo que nós, os pais, os avós, não sintam. Então nós não devemos desvalorizar. Também não devemos dizer, não sejas parvo, não ligues, isso não é nada, estás a ser parvo, estás a inventar. Também não se faz porque a criança está verdadeiramente a sentir qualquer coisa. Então se nós lhe negamos esse sentimento, estamos a contrariar algo que é dela. O segredo para gerir estas situações é ponderação. É saber que a criança vai por vezes ter episódios em que espiritualmente está mais sensível, em que pode ter alguns sinais, alguns sintomas, e nós devemos saber orientar a criança nessas alturas sem sobrevalorizar. A melhor forma de orientar as crianças e os jovens com o cofre aberto é introduzindo o mundo espiritual, uma vez mais sem teatro, sem sobrevalorização, simplesmente introduzir a criança na oração, na meditação, na introspeção, o saber estar com a sua energia, o saber perceber a energia que o rodeia. Portanto, saber introduzir o mundo espiritual sem exageros e sem preconceitos. A criança depois encontrará o seu caminho espiritual ou não, consoante for o seu livre arbítrio. Ora, o cofre aberto manifesta-se, ou a mediunidade, manifesta-se de diversas formas. Comum a todas as pessoas, a intuição. Existe uma voz interior, uma sensação que nos quer transmitir algo, uma coisa muito forte, que muitas vezes nós ignoramos a nossa intuição, mas ela está lá sempre. Então, o poder intuitivo é a primeira ferramenta a ser trabalhada. Como é que nós trabalhamos o poder intuitivo? Sentindo o nosso corpo. Quando eu estou com um pensamento bastante intenso sobre uma determinada situação, quando eu estou a sentir que estou aqui a receber uma mensagem intuitiva, o que eu faço é, eu sinto no meu corpo onde é que essa mensagem está. O meu corpo vai me dar sinais. Tudo o que esteja na zona do peito, na zona torácica, é uma mensagem intuitiva, é uma capacidade, é a minha intuição a falar comigo. Eu vou sentir nesta zona um formigueiro, um calor, uma sensação diferente. Eu sei que é a minha intuição a falar comigo. Se, por outro lado, eu olhando para o meu corpo e sentindo o meu corpo, sentir algo na zona do baixo ventre, não é intuitivo. Pode ser um medo, um trauma, uma situação que eu não me recordo, uma memória reprimida. Não é a minha intuição a falar comigo. Portanto, quando eu estiver a sentir algo de uma maneira muito intensa, eu tenho de me recolher, perceber onde é que isto está no meu corpo. E se o meu corpo der sinal na zona torácica, eu devo seguir a minha intuição. Se o meu corpo der sinal na zona do baixo ventre, não devo seguir a intuição, porque não é intuição. Okay? Também há quem tenha uma mediunidade que se manifesta de forma auditiva. Há quem ouça coisas, eu não acredito que as pessoas ouvem vozes, ouvem alguém a falar com elas, mas é como se houvesse algo a falar-lhes através de um pensamento, mas que se manifesta como se fosse uma voz no cérebro. A capacidade auditiva é uma das formas também de se manifestar a mediunidade um pouco mais acentuada em algumas pessoas. A mediunidade também se manifesta de forma visual. Há pessoas que conseguem visualizar mensagens, sinais, símbolos, situações que vão acontecer e depois essa manifestação, essas visões, digamos assim, acabam por se materializar. Portanto, é uma forma também de ter sensitividade, mediunidade. Pode ser também uma capacidade sensitiva interna, ou seja, emoções que não são minhas e que de repente tomam conta de mim, sensações físicas que não são normais em mim, que de repente se começam a manifestar. Portanto, uma sensitividade interna, não relacionada com o mundo espiritual, mas relacionada comigo. E inspiração. Por exemplo, há quem de repente entre num transe,
começa a escrever, começa a falar coisas que não teria forma de saber, começa a criar algo, a moldar algo de uma forma muito vaga até. Isso é sempre uma interferência espiritual. E estas manifestações podem dar-se nos nossos sonhos, podem dar-se num episódio ou numa sessão de meditação, podem dar-se em rituais próprios para desenvolver ou a parte espiritual ou para pedir respostas à espiritualidade, ou podem dar-se naturalmente no dia-a-dia. Na maior parte dos casos dão-se no dia-a-dia, depende de cada um de nós estarmos mais ou menos sintonizados com as mensagens que vamos recebendo e com o corpo e com tudo o que nos rodeia. Nem sempre estas mensagens são muito evidentes. Nos filmes e muito teatro que se vê por aí, toda a gente vê espíritos, toda a gente recebe mensagens a toda a hora. Isso, na realidade, na vida prática, no dia-a-dia, não funciona assim. As mensagens são muitas vezes subtis, são pequenas sensações, são pequenos sinais que nós vamos recebendo, aos quais devemos cada vez mais estar atentos, pequenas emoções que devemos estar atentos, e isto é algo que é treinado, como ir ao ginásio, como fazer uma atividade qualquer. Quanto mais nós treinamos a nossa atenção a estes sinais, mais fácil se vai tornar interpretá-los. Portanto, não é preciso grandes sessões para receber mensagens super poderosas sobre o futuro que aí vem. Às vezes, como eu digo, são coisas simples e subtis, mas que estão lá sempre. Ora, trabalhar a mediunidade, para quem quer trabalhar a mediunidade, como eu disse há pouco, não temos de o fazer, mas trabalhar a mediunidade implica assumir uma responsabilidade. E essa responsabilidade é perante nós e perante os demais. A mediunidade não é apenas uma vantagem espiritual, em que eu sou um pouco mais evoluído que os outros. A mediunidade deve ser usada com ponderação, deve ser usada com ética e com discernimento. Eu tenho de saber usar a minha mediunidade para ajudar os outros, sem os manipular, sem os tentar dominar e sem lhes dar medo. Porque, na realidade, eu só consigo ajudar os outros se não os prender a nenhum sentimento que seja redutor ou que seja de prisão. Okay? Havia uma frase de um anúncio que dizia: se um desconhecido vos oferecer flores, isso é impulso. Eu costumo dizer que se um desconhecido vos oferecer uma mensagem espiritual, desconfiem. Ao contrário, quem tem capacidades mediúnicas não deve impor a sua capacidade mediúnica a ninguém. Se alguém vos abordar na rua, no café, na praça, nos transportes públicos, com uma mensagem do além, desconfiem. As pessoas, muitas vezes, tenho vários clientes que me reportam isso, que alguém os abordou, que não os conhecia de lado nenhum e que até disse algumas coisas que estavam certas e, na realidade, isso acaba por fazer mais mal do que bem. Quem aborda os outros e lhes dá mensagens do além sem ser solicitado, há pouco eu falei em ética e em discernimento, as pessoas só devem receber mensagens espirituais quando as solicitam ou quando estão preparadas para receber. Não devem vir assim de um desconhecido no meio do nada. Não faz sentido. Quem o faz, quem vos vem trazer mensagens assim do nada, normalmente não tem boas intenções. Das duas uma, ou é um burlão que vai tentar andar à procura de pessoas que estejam mais vulneráveis, que sejam um pouco mais carentes, e depois vai-se tentar aproveitar dessa vulnerabilidade, ou até pode ser uma pessoa séria, espiritualmente com capacidades mediúnicas, mas que não esteja em equilíbrio, e não estando em equilíbrio não vai ter a capacidade de vos ajudar e pode em muitos casos até prejudicar ainda mais, ao lançar dúvidas, ao lançar medo. Porque uma pessoa espiritual em equilíbrio sabe que não vai impor a sua espiritualidade a ninguém. Quem precisa de ajuda espiritual tem de a pedir e vai pedi-la no momento certo para si. Se eu andar na rua a falar com os outros sobre as mensagens que recebo, ou passo por maluquinho, ou estou a destabilizar a vida daquela pessoa que pode não estar preparada
para pedir ajuda e que ao lidar com um maluquinho na rua ainda fica mais descredibilizada e mais difícil depois será de pedir ajuda no futuro. Portanto, se alguém vos disser que sentiu isto ou sentiu aquilo ou que viu a vossa tia-avó não sei aonde, ignorem, porque a mensagem quase certeza não está correta e se estivesse correta não seria bom para vocês recebê-la naquele momento. Trabalhar a nossa mediunidade é, naturalmente, um caminho de crescimento espiritual que me vai obrigar a ter mais autoconhecimento, perceber quem eu sou, perceber o meu corpo, perceber os sinais que me rodeiam, vai-me obrigar a ter mais disciplina interior para trabalhar estas mensagens e saber interpretá-las e vai fortalecer a minha ligação ao divino. Portanto, eu vou sempre crescer, não só espiritualmente, mas também a nível pessoal. A mediunidade é uma bênção quando for usada com consciência e em equilíbrio, mas pode se tornar um peso se não for bem trabalhada. Portanto, na prática, o cofre aberto, ou a mediunidade, não pode ser fechada, mas nós temos de aprender, tal como um cofre, a fechá-lo quando é preciso e abri-lo quando é preciso. Um cofre não pode ser fechado eternamente. Eu preciso das coisas que lá estão dentro. Mas não posso ter o cofre sempre aberto, porque também estou sujeito a ser roubado. Mais valia não ter cofre. Se eu tiver um cofre em casa e a porta estiver sempre aberta. Então, trabalhar a espiritualidade, trabalhar a mediunidade é saber pôr lá um códigozinho e quando eu preciso vou lá, quando eu não preciso não recebo essas mensagens. Isso é possível fazer, eu trabalho assim, eu não estou todo dia, a toda hora a receber mensagens espirituais, não fazia sentido, senão eu não tinha descanso. Eu estou a trabalhar, eu estou com o meu cofre aberto mais ativo. Eu estou em períodos de família, em períodos pessoais, de lazer, períodos... Eu não estou a receber mensagens, a minha porta está fechada e amanhã quando eu voltar ao trabalho as mensagens logo entram, mal comparado como no e-mail. É um pouco assim, não é tão linear, mas é um pouco assim. Portanto, aprender a fechar-me espiritualmente, a proteger-me espiritualmente é importante e aprender a abrir-me espiritualmente igualmente importante. Ora, quem não se aprende a proteger, além de estar sempre a ser bombardeado por mensagens, sinais, vai ser mais cedo ou mais tarde atacado por más energias. Porque as más energias vão tentar entrar em todo lado. E se eu não estiver bem protegido, elas vão tentar entrar comigo. Ora, a mediunidade, volto a dizer, é uma sensibilidade natural, é um dom inato que tem de ser trabalhado, como qualquer dom. É importante não ver a mediunidade como se fosse uma sentença ou um castigo. Não é. É algo que eu posso escolher trabalhar, escolher não trabalhar e não vou ter mais ou menos sorte por causa disso. Isso é um engano, isso é uma lenda, uma coisa antiga. Não é verdade. Espiritualmente não pode ser assim. Ora, quando eu estou em desequilíbrio, os sinais mais comuns de uma pessoa mediúnica que tenha o cofre aberto em desequilíbrio são sensações físicas normalmente negativas, sem explicação, cansaço, dores de cabeça, dores no corpo, arrepios, mal-estar, em que o meu corpo está a dar um sinal negativo. São emoções súbitas que não correspondem ao meu estado de espírito naquele momento, mais uma vez, tendencialmente negativas, sentimentos de tristeza, de angústia, de desespero, de depressão, sem que nada me esteja a provocar esses sentimentos. Sonhos muito vívidos ou mensagens espontâneas que são tão impactantes que nos deixam depois, inclusive fisicamente, mal dispostos. E a dificuldade em desligar-me de ambientes muito pesados, ou seja um trabalho, seja num outro ambiente em que eu trago aquela energia comigo e não me consigo libertar dela. Naturalmente, nós estamos programados para irmos limpando a nossa energia. Quando estamos em desequilíbrio, isso não acontece. Ora, não tendo controle sobre a minha mediunidade, eu vou ter uma exaustão energética, ou seja, depois, como se costuma dizer, nem para mim nem para os outros. Portanto, eu tenho de ter controle sobre a minha mediunidade. Eu vou ter uma confusão entre as sensações que são minhas e as energias que são dos outros. Eu começo a não conseguir perceber
o que é meu, o que é que não é meu. Eu vou estar muito vulnerável às influências externas, naturalmente, e vou ter muita dificuldade em manter uma vida equilibrada, porque eu estou em desequilíbrio. Por isso é que antigamente se acreditava que quem tem o cofre aberto ou tinha de o fechar à força ou tinha de trabalhar nesta área, porque não é mais fácil dizer isto do que dizer trabalha a tua espiritualidade. Isso dá trabalho, demora tempo. Portanto, não vamos entrar nesse registro de ou fechas o cofre ou não vais ser feliz. Não. Eu tenho de perceber que estas energias vão, por vezes, afetar-me e tenho de saber como é que as trabalho para não me deixar afetar por elas. Ora, a mediunidade sem disciplina pode se tornar um fardo, mas, por outro lado, a mediunidade com disciplina é uma bênção. Espiritualmente, as melhores formas de trabalhar a mediunidade são sempre a oração, como eu disse há pouco, a meditação, os rituais de proteção energética. Há pessoas que fazem banhos de sal, há pessoas que usam velas, há pessoas que usam cristais. Isso depende muito da vibração de cada um e daquilo que funciona com cada um. Mas é importante haver uma abertura espiritual para depois haver uma proteção espiritual. E, naturalmente, saber que existe sempre livre-arbítrio, é outro dom divino. E tendo livre-arbítrio eu posso sempre escolher aquilo que quero fazer com a minha vida, não sou obrigado a nada. Eu também posso saber dizer que não às energias e às mensagens, eu consigo fechar, volto a dizer, a loja, digamos assim, em que eu agora não estou a trabalhar, eu não quero receber estas energias. E com prática isso acontece. Isso acontece. Ora, o desenvolvimento espiritual é sempre a chave para a mediunidade, nem que seja apenas para crescimento pessoal. Portanto, em conclusão, a mediunidade é uma bênção se for vivida com consciência e se for trabalhada. Ter o cofre aberto pode ser difícil, pode ser desafiante, mas aprender a interpretar os sinais que vamos recebendo vai-nos trazer mais equilíbrio na nossa vida, vai-nos fazer crescer e estes sinais acabarão por ser uma grande ajuda que nos ajuda a crescer e a tomar decisões certas. Portanto, o cofre aberto não é uma coisa má de todo. Não se trata de ter o cofre sempre aberto, como eu já expliquei, trata-se de saber como e quando abrir essa porta e o nosso equilíbrio vai transformar a nossa sabedoria em luz. E esta luz depois vai brilhar não só dentro de nós, mas também à nossa volta. Eu espero que tenham gostado do que ouviram. Se gostaram, comentem, partilhem com quem achem que possa fazer sentido ouvir estas palavras e não se esqueçam de gostar do canal e de subscrever para não perderem os próximos episódios. Na próxima semana vamos falar sobre os guias espirituais, sobre os anjos e outras formas de guias que existem no cosmos. Bem-ajam, obrigado e até lá.